Fala, senhores! Voltamos. Estamos tratando do direito penal, da parte geral, e agora falaremos da ação penal. Sem perder o seu tempo, como sempre fazemos, vamos direto para a aula. Vai lá. Senhores, vejamos isso aqui, ó. A gente precisa entender que esse assunto da ação penal, ele tem essa natureza híbrida, tá, senhores? E por que ela é considerada híbrida? Porque ela trata, né, a ação penal ela é tratada tanto no Código do Processo Penal, como aqui no Código Penal, como também algumas súmulas do STF e do próprio STJ. Tá? Eu deixei aqui elencado algumas súmulas das que tratam sobre esse assunto da ação penal e também os respectivos artigos, tanto do CPP quanto do CP, que tratam sobre a ação penal. Tá? E olha esse bizu aqui, tá? Conhecimento importante, que essas normas híbridas, elas têm uma consequência muito importante, que é justamente a retroatividade penal benéfica. Tá certo? Veja o próximo quadro. Senhores, vamos explicar de uma maneira simples aqui, né? A ação penal, ela é o marco que divide a persecução penal. E a gente já falou sobre a persecução penal, né? Então, assim, ó, a ação penal, ela encerra a primeira fase, que é aquela fase investigativa, tá? De todo o processo, e inicia essa segunda fase da persecução penal, que justamente é a fase judicial. Então veja esse quadro exemplificativo aqui, né? A persecução penal é todo esse percurso, né? Porém, a primeira fase, então, ela é a fase de inquérito policial, que é conhecida como fase investigativa. Aí existe o oferecimento, né, dessa ação penal e a fase judicial começa, tá certo? Vejamos esse slide aqui, que nos fala sobre esse oferecimento da denúncia, tá? Ela pode acontecer por dois caminhos diferentes, né? Ou seja, dois titulares diferentes da ação penal. Então veja esse quadro exemplificativo aqui, que mostra que pode ser titular da ação penal tanto o Ministério Público quanto o querelante. Se for o Ministério Público, né? Aliás, será o Ministério Público o titular da ação quando essa ação iniciar através de uma denúncia. E outra coisa, a ação penal, nesse caso aqui, ela é pública e ela pode acontecer, então, por duas formas diferentes, né? Que é a ação penal pública incondicionada e a ação penal pública condicionada. No caso da ação penal pública incondicionada, a gente sabe que é aquela que acontece automaticamente, né? De acordo com o crime que foi cometido, tá certo? Já no caso da ação penal pública condicionada, ela é condicionada a duas hipóteses. Ou a requisição do Ministério do Ministro da Justiça, né? Ou ela é condicionada à representação do ofendido, ou do seu representante legal. Já no caso da titularidade da ação penal ser do próprio querelante, ela acontece quando essa ação penal se inicia através de uma queixa-crime, tá? E não através de uma denúncia, assim como é no caso do MP. Aqui fala-se da queixa-crime. Então, nesse caso aqui, essa ação penal ela é privada e não pública, assim como no outro caso, né? Aqui ela é privada. E se está falando que a ação penal é privada, ela acontece de três formas, né? A ação penal privada comum, ou também chamada de exclusiva, que é aquela que o próprio titular ou o seu CAD, né, podem entrar, né, com a ação penal no lugar do titular, no caso de falta desse titular, né? E o CAD a gente já aprendeu, né? O cônjuge, ascendente, descendente e o irmão, né? Outra coisa, no caso da titularidade da ação penal ser do querelante, se essa queixa-crime aí, e se essa ação penal privada, ela for a personalíssima, que nesse caso somente a vítima pode entrar, né? Exclusivamente só a vítima, né? É personalíssima, né? Ou no caso da ação penal privada subsidiária da pública, que é aquele caso lá em que o ofendido, né, ele pode entrar assumir a titularidade da ação penal no caso do Ministério Público ficar inerte durante 6 meses, né? Daí sim pode acontecer essa ação penal privada subsidiária da pública, tá bom? Por fim, veja esse conteúdo aqui, ó, esse bizu. É um conceito dentro da persecução penal, que é o todo, lembra, né? Persecução penal é o todo. Então, existe a ação penal, que é a peça inaugural da fase judicial, ou seja, ali é a segunda fase dessa persecução. Então, ela, portanto, materializa o direito do agente pedir ao Estado que este aplique, né, que o Estado, portanto, aplique o direito penal no caso concreto.
Então, a ação penal é justamente essa peça inaugural da segunda fase do processo ali, né? Que compõe toda aquela persecução penal. Fechou? Olha o próximo quadro, então. Assim como a gente viu no quadro anterior, existem os dois titulares ativos da ação penal, né? Mas agora a gente vai ver que também existe o polo passivo da ação penal. Ou seja, ela se refere ao agente que está sendo requerido, ou seja, o réu da ação, ou também conhecido como o autor do crime. E este agente aí, portanto, né, seguindo todos os preceitos legais já estudados anteriormente, ele deve ser um imputável, tá? A gente já aprendeu sobre isso. Ou seja, aquele que é capaz de receber uma punição, né? E por óbvio também é capaz de figurar passivamente numa ação penal, tá? Então veja só. O próximo quadro nos ensina aqui sobre a corrente doutrinária clássica. E ela define os seguintes requisitos para essa existência, né, de condições gerais da ação penal. Então veja o que a doutrina clássica entende como requisito. Primeiro, ter essa legitimidade da causa, né, como já foi visto anteriormente. E o segundo, justamente o interesse de agir. E esse interesse de agir subdivide-se entre qual utilidade vai ter essa ação, a necessidade da ação para o caso concreto e a adequação dessa ação em relação ao que ela pediu. E aqui a gente vai deixar um exemplo, né? A ação penal sobre o crime de furto não pode pedir pena de morte para o autor. É nesse âmbito que a gente fala sobre essa adequação, né? Da ação penal em relação ao que se pede, né? Então vamos lá. Vamos para o próximo quadro. E olha só, nesse slide a gente vai ver sobre a possibilidade jurídica do pedido. Então, para que exista a possibilidade de se fazer um pedido, né, de uma ação penal, precisa existir a justa causa, né? Ou seja, para iniciar uma ação penal deve ter pelo menos indícios de autoria e materialidade, mais as circunstâncias do crime, e, em segundo plano, essa originalidade, que ela é encontrada apenas em duas doutrinas, senhores, veja só. E ela significa que a ação penal ela deve ser única, ou seja, não pode ter duas ações pelo mesmo crime. Tá? Então, quando falar de possibilidade jurídica do pedido, a gente tem que entender que agora não só a justa causa, mas também essa originalidade são dois requisitos, né, para que possa ser feito, né, o pedido jurídico, né, para se iniciar uma ação penal. Tá bom? Olha lá, senhores, vejamos o próximo slide, fala aqui do ensino do artigo 101. Ele fala para nós sobre os crimes complexos, tá? Crimes complexos são aqueles que têm várias condutas criminosas dentro de uma única ação. Veja esse exemplo aqui, ó. O latrocínio. Ele é um crime contra o patrimônio, né? Porque alguém que quer roubar ou quer furtar algum bem de alguém e que acaba desdobrando ali num crime contra a vida. Ou seja, o indivíduo acaba matando o outro. Então, além de furtar, né? De roubar o seu bem, que é um crime contra o patrimônio, ele acaba matando o indivíduo, que depois, né, passa a ser um crime contra a vida. Então esse é um exemplo de crime complexo, tá? O exemplo 2 aqui, ó, o estupro com resultado morte. A mesma coisa, ela é um crime contra a dignidade sexual, que acaba virando um crime contra a vida também. Tá? Esses são exemplos de crime complexos, para os senhores entenderem. Então veja só, de modo que se tratando de circunstâncias de crimes complexos, o MP será o titular da ação. Deixa isso gravado, tá? Crimes complexos, o MP é titular da ação. E como vimos lá no artigo anterior, né, que se falou do MP, quando ele for o titular da ação penal, é porque ela é considerada pública, né? E em regra daí, tanto incondicionada como condicionada, né? A gente já aprendeu sobre isso. Então vamos continuar. Vamos ver o próximo slide. Senhores, olha só, um bizu de pegadinha de prova, tá? A retratação da ação penal se torna irretratável a partir do qual momento? A resposta é a partir do momento logo depois de oferecida a ação penal por parte do MP, tá? E preste atenção porque a prova ela vai tentar te enganar dizendo que a proibição dessa retratação é, né, logo depois de recebida a denúncia. Mas grava, tá? A palavra correta é oferecida e não recebida. Mas volta a câmera aqui para mim. Senhores, olha só. Vamos imaginar a cena. Houve um crime. A cometeu um crime contra B. A depender, né, como a gente já aprendeu, se for um crime
cuja ação penal seja pública, condicionada ou incondicionada, o Ministério Público é o titular da ação, mas for um crime cuja ação penal seja privada, aí recai sobre o querelante. Beleza. Existe a possibilidade de se retratar dessa ação penal, ou seja, inicia ali uma ação penal do indivíduo B, né, contra o indivíduo A, porque ele foi vítima do crime, mas lá pelas tantas o indivíduo B pensa, não, quer saber, eu vou deixar quieto, o indivíduo A já me pediu desculpa, não quero continuar com a ação penal, vou lá e vou retirar. Existe essa possibilidade? Sim, existe. Até que momento que isso pode acontecer? Até antes do oferecimento da denúncia. Mas a pegadinha de prova, né, as provas vão tentar mudar essa palavra para te enganar com essa palavra, vai trocar oferecimento por recebimento. Mas veja só, tenta imaginar a diferença. O Ministério Público ou o querelante oferecer a denúncia. Até esse momento anterior ao oferecimento da denúncia, ele pode desistir. Falar, quer saber, não vou oferecer a denúncia, vou embora. Tranquilo. Agora imagine o outro lado, o recebimento. A partir do momento que o juiz pegou na mão dele aquela ação penal e puxou para si, aí não tem mais como se retratar. Aí vai para o fórum e vai dar continuidade naquela ação penal. Entendeu? É essa a imagem que você tem que ter. É antes de oferecer. Até antes de oferecer, o indivíduo pode se recusar a continuar com a ação penal. E daí se retratar. Entendeu? Não, melhor não quero. Até o momento antes de oferecer. Fechou? Então, essa é a regra, tá? O que a gente precisa saber, que está aqui no slide, é que essa retratação da ação penal aí, ela não exige nenhum caráter formal, tá? Basta, por exemplo, que o indivíduo vá lá na delegacia e fale que, olha, eu não quero mais dar continuidade com esse boletim de ocorrência, tá? É assim que falam, né? É assim que funciona na prática lá, para quem está trabalhando na delegacia. Mas fato é, a pessoa vai lá e se retrata e vai morrer na casca, tá bom? Então não exige um caráter formal. Só ir lá na delegacia e falar que não quer. Então essa é a regra. Porém, senhores, existe uma exceção onde essa retratação de continuar ou não com uma ação penal contra alguém só é possível lá na frente do juiz e do Ministério Público. E qual é essa exceção, senhores? É lá nos casos da Maria da Penha. Isso está descrito, esse conteúdo todo está descrito lá no artigo 16, tá? Da Lei 11.340, que é a Lei da Maria da Penha. Lá no artigo 16 ensina que a retratação sobre crimes que envolvam o âmbito da Maria da Penha só pode acontecer lá diante do juiz e do Ministério Público na hora da audiência. Tá bom? Agora volta ali para o slide. Olha lá, senhores, o artigo 103, então, né? Ele nos ensina aqui em regra, né? Quando se tratar de ação penal pública condicionada, que a gente já sabe que é aquela mediante representação ou requisição, ou quando se tratar de ação penal privada, que a gente também já aprendeu que é aquela exclusiva, personalíssima ou subsidiária, esse autor, no caso, né? Tá aqui no próximo slide. Esse autor da denúncia, ou seja, o cara que foi ofendido, ou seja, a pessoa que foi a vítima do crime, ele terá, né, um prazo máximo para realizar essa denúncia ou essa queixa, tá? Caso contrário, ele perderá seu direito de intentar uma ação penal contra o seu agressor. E esse prazo máximo é de 6 meses, senhores. Grava isso. E é de 6 meses a contar de quando? Veja só. Contar primeiro do dia em que descobriu quem é o autor do crime. E bizu, hein? Se o ofendido for menor de idade, conta-se esses 6 meses, começa a contar a partir de quando essa vítima aí, que era menor, né, fizer 18 anos, tá? Ou a outra situação, que esse prazo de 6 meses começa a contar do dia em que o Ministério Público perder o direito devido à sua inércia lá, tá bom? Que é o caso que eu já falei sobre a ação penal privada subsidiária da pública. Fechou? Então veja esse próximo quadro aqui, senhores. Olha só esse slide, que bacana. Ele está falando do artigo 104, o que a gente precisa saber aqui é o seguinte. Se ofendido, né? O ofendido, por exemplo, ele tem o direito de continuar com a ação penal ou então ele tem o direito de renunciar daquela queixa, tá? E se esse ofendido, ele renunciar do seu direito da queixa, depois ele não tem como voltar atrás, tá bom? Se ele renunciou, não tem mais como voltar atrás. E o parágrafo único ainda do artigo 104, ele nos ensina que se o indivíduo, ele indeniza, né, a vítima ali pelo dano que ele causou para essa pessoa,
Isso não significa renúncia do direito de queixa, tá? O autor do crime pode até ter ressarcido o prejuízo que causou para a vítima, tá? Mas isso não significa que gera uma renúncia, tá? A vítima continua, sim, com o direito de representar uma queixa ali contra, uma denúncia, né? Contra o seu desafeto, contra o seu ofensor, tá bom? Vamos para o próximo slide. A gente está falando dessa renúncia, a gente precisa entender essa diferença da renúncia tácita e da renúncia expressa, né? Olha só, a renúncia tácita é aquela em que o ofendido, mesmo não falando que quer renunciar, age de forma a entender que não tem mais a intenção de promover a queixa. No caso, essa renúncia tácita, senhores, ela é unilateral, ou seja, se o ofendido cometer qualquer ato que demonstre incompatibilidade em manter a denúncia ou a queixa, né, então ela já estará configurada. E nesse caso, ela será considerada pré-processual. Veja o exemplo aqui, ó. O indivíduo A, supostamente, ele diz que quer promover uma ação, uma queixa, tá, contra o seu vizinho. Porém, vivem fazendo festa junto, vivem curtindo junto. Senhores, isso por si só demonstra que houve uma renúncia tácita, tá? De repente, aquele vizinho ele já perdoou o que o outro fez. E essa renúncia aqui, ela é considerada pré-processual e ela é unilateral, tá bom? Já a renúncia expressa, senhores, é aquela quando o ofendido deixa escrito, né? Ele está dito ali que ele, de forma expressa, que ele não tem mais interesse em realizar aquela queixa, tá bom? Essa é a diferença da renúncia tácita e expressa. E olha lá, esse próximo slide aqui nos ensina sobre o perdão do ofendido, tá? Está no artigo 105. Então esse perdão do ofendido aqui, ele cabe, né, naquela ação penal que se inicia através de queixa, tá? Ou seja, é ação penal privada. Tanto a exclusiva, quanto a personalíssima, quanto a subsidiária da pública, tá bom? A gente já aprendeu sobre isso. E que ela pode ser iniciada até 6 meses depois de conhecido o autor do fato ou do prazo que o MP perde sua titularidade da ação por inércia, tá bom? Além disso, o artigo 105 também nos ensina que se o ofendido perdoar o autor do crime, não haverá mais motivo para continuação dessa ação penal, tá bom? E olha só, se a gente já começou a falar de perdão, então a gente precisa analisar nesse slide aqui a diferença da renúncia do perdão para que a gente não confunda, tá? Veja esse instituto aqui, a renúncia. A renúncia, senhores, ela é pré-processual, ela é um ato unilateral e, se praticada contra um dos agentes, se estende aos demais, tá? Imagine se existe um suposto crime onde, sei lá, 5 pessoas cometeram o crime contra a vítima. Se por acaso essa vítima ela tenha o interesse, né, de renunciar essa queixa contra um desses indivíduos que cometeu o crime contra ela, isso se estende aos demais, tá? Porque ou ela renuncia à queixa contra todos, ou ela não renuncia, tá bom? E diferente disso, senhores, é o perdão, porque o perdão ele está lá na fase pré-processual. É diferente da renúncia, né? Porque a renúncia a pessoa simplesmente decide até o momento antes do oferecimento da denúncia, decide não oferecer mais. Já o perdão não, o perdão acontece quando já está lá na fase processual. E outra coisa, que é um ato bilateral, né? Porque, primeiro, a pessoa precisa dispor, né? Oferecer o perdão, e a outra pessoa precisa aceitar o perdão, né? E sobre o perdão também, se ela for praticada contra um dos agentes, ela também se estende aos demais. Porém, só gera efeito aquele que aceitar o perdão, tá bom? E por fim, olha esse bizu aqui. O perdão é feito por escrito e a parte contrária tem 3 dias para se manifestar. Caso ela não faça isso nos 3 dias, será considerado aceito o perdão, então, tá bom? E um complemento aqui. O perdão só se aplica para os casos de ação penal privada. A gente viu isso no slide anterior. Só volta a câmera aqui para mim um pouco. Olha só. A gente já aprendeu sobre isso, mas vamos voltar aqui para recapitular. A renúncia, fase pré-processual, ou seja, a pessoa nem oferece a denúncia. Então, ela já renunciou do direito da queixa ou da denúncia. Fechou? Perdão. Perdão é lá dentro da fase processual. E quando a gente falou aqui sobre o perdão ser bilateral, é porque aquela pessoa ela tem que decidir perdoar e a outra precisa aceitar o perdão. E por que uma pessoa que está sendo processada pode não aceitar o perdão? Justamente se ela está sendo processada indevidamente. Se ela é inocente, ela não deve nada,
e daí a outra pessoa lá simplesmente decide perdoá-la, essa daqui pode pensar, bom, eu sei que eu sou inocente, que eu nunca fiz nada para ela, só que pelo fato dela ter me chamado na justiça, ter movido esse processo e nós estar aqui, então agora eu não vou aceitar o perdão dela, a gente vai até o final, porque eu sei que ela não vai conseguir provar que eu fiz cometi determinado crime contra ela. Então, por ela não conseguir provar, aí depois eu vou pedir indenização por danos morais, enfim. Então, entende? Esse é o motivo pelo qual, no caso do perdão, ele é bilateral. Porque precisa existir a vontade de perdoar de uma parte e o aceite do perdão pela outra parte. Fechou? Agora, volta ali para o slide. Olha lá, senhores. Artigo 106, a gente está finalizando essa parte da ação penal. E os seus 3 incisos, eles nos ensinam que se a ação contiver mais de um querelado, ou seja, mais de um autor, senhores, se algum deles receber o perdão do ofendido, ou seja, da vítima daquele crime, então esse perdão se estende a todos os querelados da ação. A gente aprendeu também que esse perdão ele pode acontecer tanto no processo quanto fora do processo, tá bom? Outra coisa, se o crime cometido tiver mais de uma vítima e, portanto, a ação penal tiver mais de um autor, mais de um ofendido, caso qualquer um desses ofendidos perdoarem o querelado, isso não interfere na intenção dos demais ofendidos em continuar com a ação penal, tá? Deixa isso bem claro. E por fim, o inciso 3 ali ensina que se o querelado, ou seja, aquele que está sendo processado, não aceitar o perdão oferecido pelo ofendido, então a ação penal continua. E ver esse próximo quadro aqui, o Bizu já fala do que a gente falou anteriormente sobre o perdão ser um ato bilateral. O parágrafo 1º fala que se o indivíduo tacitamente tiver algumas condutas que demonstrem que não tem um real interesse em mover uma ação, então ela não será movida, tá, pelo perdão tácito. E o parágrafo 2º estabelece o marco temporal máximo, até onde é aceito o perdão, qual seja, até o trânsito em julgado da ação penal condenatória. Fechou? Então, o parágrafo 2º aqui desse slide é o mais importante que você precisa saber. Que existe esse marco temporal máximo onde ainda é possível aceitar o perdão. E ele é até o trânsito julgado da sentença condenatória. Fechou, senhores? Volta a tela aqui para mim. Como de costume, nós finalizamos aqui a aula sobre a ação penal aqui dentro do Código Penal. Aprendemos que esse assunto ele é um assunto híbrido, porque é tratado no Código Penal, no Código de Processo Penal e em súmulas tanto do STF quanto do STJ, e desmistificamos aqui algumas coisas quanto ao perdão e à renúncia aqui no âmbito do Código Penal. Feito isso, dito isso, a aula termina aqui e os senhores continuam aqui respondendo as questões que a gente deixou logo em seguida da aula para testar o teu conhecimento. Tá certo? Até a próxima aula. Valeu!